Olá pessoal do Escuta Estuda, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa quarta parte da administração financeira orçamentária. E vamos aqui tratar de muitos assuntos importantes para entendermos o orçamento brasileiro, a sua complexidade. Lembrando que na terceira parte tratamos do circuito que o projeto de lei orçamentária anual toma desde que sai das mãos do presidente até dia 31 de agosto e vai para o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, esse projeto de lei orçamentária é recebido pela Comissão Mista de Orçamento, composta por 30 deputados e 10 senadores. E lá, dependendo do tema, será dividido o projeto em 16 áreas temáticas. Todas elas vão receber pedaços do projeto. Não vou falar aqui novamente, que está lá na terceira parte, né? Só pontuar algumas coisas, que o projeto, ao chegar nas áreas temáticas, será discutido, vai a plenário, só que o presidente ainda pode fazer algumas alterações, mesmo depois de recebido o projeto na Comissão Mista de Orçamento. Ele pode fazer desde que na comissão temática não esteja iniciado a votação das emendas que foram propostas. Funciona assim: o presidente da República, depois de ter enviado, depois do projeto já ser recebido pela Comissão Mista de Orçamento, ele envia uma mensagem ao presidente da Câmara e do Senado, do Congresso, que é o presidente do Senado, recebe e ele envia para a área temática. Lá na área temática, se a votação já começou, essa mensagem é anulada. Se a votação ainda não começou das emendas propostas, ela pode ser incluída e verificada. Mas, relembrando novamente os assuntos da terceira parte, nós falamos também das emendas, que são 4 tipos: a de comissão, de relatoria, a individual e a de bancada. A individual e a de bancada são emendas impositivas, ou seja, são obrigadas que o presidente da República, o executivo, que não é só o presidente da República, em outras instâncias podemos falar do prefeito e do governador, devem executar essas emendas do orçamento impositivo, as emendas individuais e de bancada. Falamos dela. E agora vamos mais à frente falar aqui dos créditos orçamentários. Lembrando que aqui é apenas um áudio resumo, não vamos falar todos os detalhes, apenas para refrescar a memória de quem já estudou sobre o assunto. Então, nos créditos orçamentários, nós temos os ordinários, que já estão previstos na lei orçamentária anual. Depois que ele passa pelo Congresso, o projeto, depois que ele volta ao presidente, o presidente ele sanciona com veto ou sanciona sem veto, vira lei orçamentária. Tudo que está lá já especificado é orçamento ordinário. Orçamento que já está totalmente calculado em sua perspectiva de receita e calculado em suas designações de despesa. E aí nós temos também, fora este crédito orçamentário ordinário, nós temos os adicionais. São 3 tipos os adicionais: suplementar, especial e extraordinário. Suplementar, especial e extraordinário. O suplementar, ele é o seguinte: nós temos que ter a ideia de complementar. Suplementar, complementar, que quer dizer o seguinte:
O projeto de lei orçamentária, ele vai prever os gastos com determinada coisa, determinado projeto, determinada obra. Só que no meio da obra verifica-se que o dinheiro destinado não foi suficiente, por talvez contingências, questões novas da engenharia. Vamos dizer, por exemplo, que descobriu-se no meio da execução de um projeto de engenharia que o solo que estava ali é de uma outra forma do que se esperava, e aí necessita de novos gastos. E esta obra é extremamente importante para o país, para a economia, e não pode esperar um novo ano, uma nova lei orçamentária anual. E aí se tem o chamado crédito orçamentário adicional suplementar. Suplementar que ele vai injetar mais dinheiro naquela obra já prevista. Aquilo que já está na lei orçamentária anual, já está designado lá, está fazendo, mas o dinheiro não foi suficiente. Então você suplementa, você tem aquilo. Agora, os créditos especiais e extraordinários, eles não são vinculados a uma previsão do que já existia na LOA. Eles são realmente despesas que não estavam previstas ali na lei orçamentária anual. São despesas chamadas imprevistas ou imprevisíveis. Aí é claro, a determinação a gente vai ter que verificar tanto na lei 4320 de 64, a nossa lei que rege todo o sistema orçamentário financeiro, e a Constituição Federal, lá no seu artigo 167, parágrafo 3º, que determina as questões de imprevistas e imprevisíveis, né? Então, nesses créditos, nós temos o especial e o extraordinário. O especial são aqueles créditos que surge uma demanda, ela é urgente, mas ela pode esperar um determinado tempo. Ela surgiu ali como necessidade, mas a sua execução imediata não vai gerar um perigo ao bem-estar das pessoas, à própria vida das pessoas. Não vai ter uma determinação dessa forma. Porque se fosse isso, seriam os créditos extraordinários. Aí sim, são créditos urgentes. Podemos dizer, então, que o especial seriam créditos urgentes, quer dizer, imprevisíveis, e os extraordinários, eles não só são imprevisíveis, como também são urgentes. Eles precisam ser realizados naquele determinado momento, porque se não for, pode ter danos para a economia, para a vida das pessoas e diversas outras coisas, né? Só para pensarmos em um tipo de exemplo mais adequado à ideia, é que o crédito especial é a necessidade de se construir, vamos dizer, um hospital em determinada cidade, sem muitos dados de que aquele hospital ele pode seguir uma certa urgência, mas a sua construção, né, não é necessária. Agora, se fosse no meio de uma pandemia, a construção de um hospital de campanha para que as pessoas não morram ou possam ser socorridas naquele momento, como foi o caso da Covid-19, aí nós podemos falar de créditos extraordinários. Também podemos tratar das chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano passado,
como também exemplo de créditos extraordinários, pois aquilo não estava previsto nem na Lei Orçamentária Anual do Governo Federal e nem na Lei Orçamentária Anual do Rio Grande do Sul. Então, nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Suplementar, ou seja, estava prevista a obra, mas o dinheiro não foi suficiente, precisa injetar mais. Crédito especial, aquilo não estava previsto, é importante construir, não é extremamente urgente e ele entra como crédito ali. E o extraordinário, diante de um cenário de comoção nacional, calamidade pública, guerra, quando há estes cenários, como por exemplo a pandemia de Covid-19, é necessário gastar-se esse dinheiro de forma urgente, senão as pessoas podem morrer, ter um dano grande para a economia, para a própria subsistência da nação em termos de guerra. Há 2 diferenças que temos que lembrar ali, né? Na Lei 4320, de 64, no seu artigo 41, inciso 3º, existe a descrição das despesas urgentes e imprevistas. Enquanto que na Constituição de 88, no artigo 167, no parágrafo 3º, existe a expressão despesas urgentes e imprevisíveis. Olha só, imprevistas e imprevisíveis. É claro que vai depender do que a gente está lendo. Se a referência for 4320, ele vai utilizar a palavra imprevistas, e nesta palavra é um rol taxativo, que imprevistas é guerra, calamidade pública, comoção intestina, comoção nacional. Enquanto que na Constituição Nacional não se usa a palavra imprevista, usa-se a palavra imprevisíveis. Não é um rol taxativo, e sim exemplificativo, que é guerra, comoção pública, comoção interna e diversas outras possibilidades. Ou seja, quando você tem um rol taxativo, como na Lei 4320, nós só temos aquelas possibilidades que estão lá descritas. E quando falamos de um rol exemplificativo, é aquilo ou mais que se encaixe nessa situação. Então, quando se usa a palavra imprevista, referenciando a 4320, surgiu, ou seja, mas poderia ser previsto, tal. Imprevisíveis, quando se faz referência à Constituição de 88, não tinha como prever, de forma nenhuma. E a autorização desses créditos adicionais? Eles funcionam da seguinte forma. Para o crédito adicional suplementar e o especial, lembrando aí, o suplementar é aquele que vai complementar a renda, quer dizer, as despesas com aquilo que já estava previsto na LOA, mas o dinheiro não foi suficiente, e a especial, aquilo que é imprevisível, mas não é extremamente urgente. Nós temos a necessidade de haver uma autorização prévia do legislativo. O legislativo tem que autorizar por lei. A iniciativa é do Poder Executivo, porque é ele que executa. Mas a lei, ela tem que ser julgada antes que o crédito seja liberado. É interessante entender isso aí. Antes de o crédito, ele pode vir por decreto ou por medida provisória. Vai depender do ente. Se for medida provisória, obviamente é presidente da República, né? E os outros são decretos, né? O prefeito e o governador, né? Para abertura destes, quer dizer, né? O decreto e a medida provisória, eles vão estar no crédito extraordinário. Estamos aqui falando do crédito suplementar e especial. Precisa de autorização por lei. Existe, primeiro, a iniciativa do Executivo solicitando a liberação
deste crédito suplementar ou especial. Primeiro ele solicita, aí por lei, o legislativo, ele vai liberar ou não o crédito. Ele vai depender, né, obviamente, do relacionamento do executivo com o legislativo, né, o crédito suplementar tem uma questão especial. Como ele é algo que já está na LOA, ou seja, só precisa de mais dinheiro, se tiver na lei de diretrizes orçamentárias lá já encaixado que pode haver crédito suplementar para certas obras, ou na própria LOA já ter essa previsão, então a sua autorização pode ir direto, sem precisar que o executivo peça ao legislativo. Se for, já estiver lá na própria LOA ou na própria LDO, mas se tiver na LOA ou na LDO é porque previamente o legislativo já autorizou. Se não tiver, tanto o crédito suplementar quanto o crédito especial necessitam que o executivo peça autorização ao legislativo para a abertura desse crédito. Agora, com relação ao crédito extraordinário, não há tempo para que o legislativo possa fazer a sua análise se aquilo é necessário ou não. Aí sim, o executivo, por medida provisória, por o presidente da República, ou por decreto, os outros entes, ele já pode abrir e fazer o gasto. E a posteriori, o legislativo vai analisar aquilo. A posteriori. Assim que já é feita a medida provisória ou o decreto, aí automaticamente já é encaminhado ao Poder Legislativo. Mas o crédito já está sendo utilizado, pois é uma medida de urgência. Como as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, já era necessário iniciar o combate, iniciar a construção de pontes por parte das Forças Armadas, a reconstrução de vias e diversas outras coisas era necessário de forma urgente. Então nós temos essas duas situações. A autorização suplementar e o especial precisa de autorização do legislativo, e o extraordinário já pode ser aberto o crédito e gasto antes mesmo da autorização do legislativo. E esse controle será a posteriori. Mas há de se entender o seguinte: o dinheiro tem que vir de algum lugar. Ele não pode simplesmente ser inventado do nada e ser apenas aberto aquele crédito, tanto pelo legislativo ou pelo executivo, no caso dos créditos extraordinários, sem ter uma fonte, um recurso, da onde que se tira. Aí que nós temos várias formas de apontar, pois todo o crédito adicional, ele tem que apontar da onde que vai vir o recurso. Nós temos várias formas que vão oferecer a entrada desse recurso. Nós temos a operação de crédito, as reservas de contingência, os recursos sem despesas correspondentes, as anulações, o excesso de arrecadação, o superávit financeiro do exercício anterior, do ano anterior. E, enfim, na verdade são esses 6 as formas de apontar os créditos para a abertura, quer dizer, que vão suprir o crédito adicional. O primeiro, que é operações de crédito, é nada mais, nada menos do que dívida, formar dívida. É uma receita chamada receita de capital, Vai ter a receita corrente, as receitas de capital, as despesas correntes, despesas de capital, que logo à frente vamos explicar exatamente
o que é cada uma delas. Mas a operação de crédito, que é nada mais nada menos do que contrair dívida, essa contração de dívida, ela se classifica como receita de capital, ela é oriunda de uma dívida, ou seja, é uma obrigação, um passivo que está se criando na hora que se busca aumentar esse valor. Obviamente tem limites para isso. O Estado ele já fez diversas formas, como a regra de ouro, para que o Estado não se endivide descontroladamente, né? Porque antes da lei de responsabilidade fiscal, o Estado tinha essa tendência de se endividar ilimitadamente, porque o interesse dos políticos, principalmente do baixo clero ali da política nacional, utilizando esse termo para ali determinar vereadores, prefeitos, os deputados estaduais, os governadores e até deputados federais também, quando se trata de verbas, eles querem ao máximo agradar o seu eleitorado, seu pequeno eleitorado, de todas as formas, para que ele continue ganhando as próximas eleições. E aí ele não está nem aí com o equilíbrio fiscal do país. Muitos desses políticos não estavam nem aí. O que eles faziam? Eles abriam operações de crédito, contraíam dívida do Estado simplesmente para que a verba chegasse até o deputado estadual, o vereador. Ele abria aquelas operações de crédito, contraíam dívidas do Estado, mas com esse recurso eles iam lá e faziam festas para os seus eleitores. Uma cidadezinha pequena, por exemplo, vai lá, contrata um sertanejo por milhões e milhões, contrai uma dívida gigantesca na prefeitura, mas todo mundo fica feliz e vota naquele prefeito, vota naquele vereador, se é a nível estadual, vota naquilo. E aí isto estava de uma certa forma incontrolável, fazendo a dívida pública do país aumentar drasticamente. E aí no ano 2000, Fernando Henrique Cardoso, ele lançou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe diversas regras para que o país não pudesse, para que os entes federativos não pudessem abrir operações de crédito da forma que quisesse. Ou seja, tinha que ter um limite, né? Um dos limites é a regra de ouro. Vamos falar mais à frente da regra de ouro, né? Que diz que as receitas de operação de crédito devem ser menor ou iguais às despesas de capital. E aí vamos explicar depois as despesas de capital. Mas, tratando aqui da fonte de recursos adicionais, uma delas é a contração de dívida e a operação de crédito. A segunda forma de financiar esses créditos adicionais é a reserva de contingência. A reserva de contingência, ela está lá na lei está na lei 200 de 67. Era lei morta, né? Depois, quando você tem o PED-RAI, o Plano Diretor de Reforma de Aparelho do Estado, passa a ser uma obrigação na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA, que se reserve na expectativa de receitas a serem recebidas uma certa quantidade. E essa quantidade, ela é regulamentada também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 do ano 2000. E a forma como que ela vai ser construída vai estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal ordena que todas as leis de diretrizes orçamentárias estipule o percentual da reserva de contingência, ou seja, uma dotação global, que seja uma quantidade de recursos
que não terão um fim, não terão uma despesa correspondente, elas estão guardadas lá para emergências. Ou seja, é uma reserva de contingência, é algo que vai ser guardado ali. E esse valor, o percentual dele tem que estar determinado em toda a lei de diretriz orçamentária. E a LOA que vem em seguida, daquele ano, ela tem que guardar os valores exatos de acordo com a sua percentual. Porque a LOA ela vai seguir as diretrizes da lei de diretrizes orçamentárias e vai ser feito os cálculos, né, das estimativas de receita, estimativas do que vai se receber ao longo do ano, né, os contadores do governo, eles vão fazer esse cronograma do que esperam receber. E dentro desse cronograma, ao saber o quanto que o Estado deve receber de impostos e outras fontes de renda, um percentual que está determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que segue a ordem da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que ser separado na LOA, na Lei Orçamentária Anual. É mais ou menos esse dinheiro que vai estar lá, que pode ser também usada como fonte de recursos para os créditos adicionais. Pode ser usado para os créditos suplementares, especiais e até mesmo os usos extraordinários. Tem também os chamados recursos sem despesas correspondentes, que talvez seja muito mais difícil, porque quando o projeto de lei orçamentária anual chega na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, ele já chega bem determinado o que tem de receita recebida e a despesa correspondente com o projeto ali. Construção de hospital, duplicação de uma estrada, né, envio para a Polícia Federal comprar viaturas, licitação para tal coisa, etc, etc. Já está tudo determinado, mas se não tiver se tiver algum projeto, um cálculo que foi mal feito pelos contadores e descobriu-se que existe recurso a mais do que foi estimado, então esse recurso a mais ele pode ser apontado como fonte para créditos adicionais. Temos a anulação. A anulação é o seguinte: quando o projeto de LOA chega lá na Comissão Mista de Orçamento e é distribuído os seus pedaços nas comissões temáticas, quando chega lá numa comissão temática e os parlamentares possuem o poder de descaracterizar os projetos do executivo, eles vão lá e descaracterizam. Eles votam, tiram tal projeto para quê? Para botar alguns dos seus próprios projetos, que são agradar o seu eleitorado lá. Então eles retiram aquilo que já foi planejado pelo executivo, anula aquilo total ou parcialmente e no seu lugar coloca aquilo lá. Mas aí quando chega lá no presidente da República, ele veta, se não for do orçamento impositivo. Aí esta anulação total ou parcial vai ficar sem empenho e ele lá na frente pode ser utilizado como crédito adicional, fonte de crédito adicional. Pode ser qualquer um suplementar, pode ser o crédito suplementar, especial ou extraordinário. Excesso de arrecadação. Já falamos aqui da frustração de arrecadação, mas também tem o excesso de arrecadação. Os contadores do governo, eles esperavam uma determinada quantia em todos os meses de arrecadação dos impostos previstos e, de repente, sem mais, sem menos, acontece que se recebe muito mais do esperado. Quando se recebe muito mais do esperado, dessa receita prevista, então pode-se pegar aquela diferença e essa diferença
tornar-se fonte de crédito adicional. Lembrando que, quando acontece o contrário, a frustração de receita, ou seja, existe uma receita prevista pelos contadores, mas a receita realmente recebida foi menor, aí nós temos, pelo artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, os cortes de despesa. Lembrando lá, já falei, acho que foi no segundo áudio resumo, a questão desses cortes não podem ser feitos nas transferências correntes, nos serviços da dívida, nas obrigações legais, na ciência e tecnologia e naquelas que também estão ressalvadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos que lembrar também que os créditos no final já abertos, né, os créditos reabertos, ou seja, que foi lá no crédito no final, eles têm prioridade, né, no excesso de arrecadação. Quando há um excesso de arrecadação, vamos dizer lá no final do ano, mas já tem créditos reabertos de outro ano, né, o créditos reabertos, créditos extraordinários, eles possuem uma prioridade. Os créditos extraordinários no excesso de arrecadação, né? Se tem um excesso de arrecadação, então os créditos extraordinários, eles, na dedução do valor deste excesso de arrecadação, eles têm prioridade sobre os créditos adicionais ou suplementares, porque são realmente extraordinários, urgentes, necessários. Então eles terão prioridade para esta fonte de recurso. E por fim, o superávit financeiro do exercício anterior, né? Não confundir com o superávit do orçamento corrente ou mesmo o superávit primário, que vamos explicar muito mais à frente. Só tem que entender que superávit financeiro do orçamento anterior são dos ativos financeiros, eles são maiores do que os passivos financeiros, né? Quando nós temos lá na contabilidade ativo, passivo e patrimônio líquido, nós pensamos somente naqueles de caráter financeiro, que são adquiridos e pagos no mercado financeiro, né? Não estão ali no orçamento, não estão na questão patrimonial, mas são apenas financeiros. Quando há um superávit, ou seja, os ativos financeiros são maiores do que os passivos financeiros, então nós temos uma outra fonte de recurso de créditos adicionais. Lembrando aqui, para finalizar, a reserva de contingência, a anulação de projetos, as sobras de emendas, etc., operações de crédito, excesso de arrecadação, superávit financeiro. Enfim, são essas as fontes de créditos adicionais. E no próximo áudio resumos vamos já entrar nos princípios orçamentários lá da legalidade, da unidade, totalidade, anualidade, universalidade, exclusividade, especificação, orçamento bruto, também o princípio da equidade, onde está a regra de ouro que foi citada aqui, e diversos outros, né, como o princípio da não afetação da receita de impostos, do estorno, da exatidão, etc, etc, etc. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo de administração financeira orçamentária.